Olha aí, meu amigo, como era de se esperar, o preço dos itens alimentícios, especialmente o nosso querido ovo de galinha e o nosso querido cafezinho, bem, o preço desses itens, principalmente, está disparando de uma forma grosseira no Brasil em 2025. Olha só, o ovo de galinha subiu 67% em 2025. Meu amigo, isso é insano, uma coisa absurda, absurda mesmo, né? E o problema é o seguinte, isso vai continuar aumentando, inclusive, né? Isso aqui vai ficar pior, provavelmente nas próximas semanas, talvez nos próximos 2 meses, até haver um arrefecimento nesse preço. Enquanto isso, a coisa só vai subindo de forma geral. O mesmo se diz a respeito do café, que agora está cheio de alternativas, o chafé, o café aguado, né? Enfim, aqui o café brasileiro que o pessoal fala aqui e tudo mais. E o preço está disparando, está no maior nível em 50 anos. Parabéns para os envolvidos nesse sentido aí. E claro que isso vai ser pior para todos nós. A tendência de alta se mantém. Nós temos o preço elevando-se num patamar que se torna praticamente proibitivo para a maior parte da população brasileira, impactando negativamente no orçamento e fazendo todo mundo ficar mais pobre no final das contas. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. Isso ajuda bastante aos meus vídeos a serem divulgados para mais pessoas. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, nós temos uma alta de 67,1% do ovo branco, né, do preço do ovo branco no ano de 2025 na comparação com o final de 2024. Tem aqui uma média, né, a média de alguns lugares aqui, em algumas partes do Brasil, umas regiões e tudo mais. Tem até aqui o Espírito Santo bombando, né, meu amado Espírito Santo. E aqui tem o preço da caixa com 30 dúzias de ovos, né? Então, eu não sei que tipo de caixa é essa de 30 dúzias, prefiro ver o preço na caixa de 30, na cartela de 30, né? Se fosse uma caixa com cartelas de 30, ficaria mais interessante de ver, mas é o suficiente para ver a alta desse preço absurda que nós tivemos neste ano. Olha só o quanto que o preço subiu, uma máxima que sabe-se lá desde quando a gente não tinha. Olha aqui, no governo Lula, o ovo chegou a ficar cotado aí, essa caixa aqui com 30 dúzias, chegou a ficar cotada abaixo dos R$ 130, ali por volta de setembro do ano passado, para agora estar cotada a R$ 211, meu amigo. É uma coisa completamente absurda, de fato. Isso aqui é o preço do atacado, certo? Lá pro varejista esse preço vai chegar nesse nível, mas vai ter que ter um acréscimo com certeza por causa dos custos, dos impostos e do lucro que ele vai ter que embutir. Para o consumidor final é muito mais caro do que isso, mas o importante é ver essa variação que é completamente absurda e descolada de qualquer outra coisa que a gente já tenha visto de maneira geral. Eu estou tampando a imagem aqui, né? Existem altas sazonais. Agora, essa alta aqui realmente é de tirar onda, né? Esse ovo aqui como foguete está muito bem escolhido de fato, né? Então, o aumento do preço dos ovos é um problema também para vários outros preparados, porque tem muita coisa que leva ovo na receita. Por exemplo, padaria, né? O pessoal faz aqui o comentário a esse respeito, né? Que a padaria, 90% dos produtos vendidos levam ovos em seu preparo. Então, até o momento, o produtor não está repassando isso para o preço final, mas ele vai ter que repassar em algum momento, sem sombra de dúvidas. Por quê? O custo está elevado e não é só o custo dos ovos. Pensa, padaria usa muito trigo. O trigo ficou muito alto por causa da alta repentina do dólar. Então, já é um insumo que ficou mais caro para o padeiro, produtor desses itens, biscoitos, bolos, pães. E agora vem essa alta brutal do preço de ovos, olha só, 67%. Não tem como segurar uma alta de insumos nesse nível e não repassar para o consumidor final. E a verdade é o seguinte, né? Tem o problema ali do consumo, tem o problema da demanda lá nos Estados Unidos por causa da crise que houve lá, então o produto está sendo muito disputado
sem sombra de dúvidas, e aí com real barato é a tempestade perfeita, os gringos vêm aqui, levam o produto todo, ele fica escasso no Brasil, e a tendência é que continue com o preço elevado ou subindo ainda mais nas próximas semanas, o pessoal diz até o final da quaresma. Eu não sei, para falar a verdade, não sei muito bem se a quaresma impacta tanto assim no consumo de ovos hoje como impactava, vamos botar aí, 60, 70 anos atrás. Né? Mas deve ter sim algum nível de impacto nesse sentido aí. E se não for, os Estados Unidos vão continuar demandando ainda esses ovos por algum tempo. Então o preço vai sim ficar elevado. E aí o que o café nos apresenta desses números também, né? O grande problema, de fato, de você ver os preços subindo em várias partes do mundo. Produtores também, de forma geral, né? Então, o consumo está aumentando, de fato, aqui o pessoal está trocando em algumas regiões do mundo o chá pelo café, a demanda internacional está elevada, de fato, aí, né? Então, o preço do café subiu por causa disso, de forma geral. Agora, você tem, obviamente, um problema interno aqui, exclusivo do Brasil, que é a péssima condução fiscal, que ajuda a explicar também o problema do preço dos ovos, que é você ter uma política fiscal ruim, isso deprecia a moeda, faz com que a moeda estrangeira fique muito mais valorizada em relação ao nosso real. O que acontece a partir daí? Você tem uma compra excessiva de itens pelo exterior, pelo importador, aliás, pelo importador, o cara que pega daqui do Brasil e leva para outros países em dólar, porque para ele está muito mais barato. Na verdade, o Brasil ficou barato para todo mundo, até para o argentino, que há muito tempo negocia em dólares. O Brasil ficou barato pra caramba para argentinos, é impressionante isso aí. Então, inclusive o café produzido aqui no Brasil, que é o arábica, tá ficando muito mais caro por causa dessa demanda externa. Caro aqui no Brasil. Não é só a saca de café mundialmente mais cara. É o problema que aqui no Brasil você tem uma demanda também aquecida, o brasileiro gosta de café, e você tem uma oferta já restrita que acaba sendo direcionada mais para o exterior por causa do valor agregado mais interessantes, né? Então, tem um problema sério nessa história aqui, que é o seguinte, o problema da produção de fato aí, né? O que acontece? Os proprietários aí de lavouras, de safras e tudo mais, eles estão preocupados por causa de problemas com a produção. Chuvas fora de época, né? Lavouras devastadas, safras perdidas nesse sentido, e aí o produtor já está pensando o seguinte, o preço vai subir tanto, mas tanto e por tanto tempo por causa dessa queda na produção, uma demanda alta, que a demanda vai cair para corrigir isso, o que é natural que aconteça. Então pode ser que o consumidor mude os seus hábitos. E aí quando as lavouras voltarem a pleno vapor, nós veremos os brasileiros e pessoas de outros países também bebendo menos café nesse sentido. E aí você sabe, né? Alta de preços dos ovos nesse nível. Café também a mesma coisa, carne bovina, gasolina, o que mais? O azeite e tantos outros itens que a gente até se perde listando. O que acontece com a popularidade do Lula? Vai desabar ainda mais. Por isso que ele está completamente desesperado nessa história, mas para azar dele, não há nada que ele possa fazer para mudar de alguma forma isso aqui, resolver de alguma forma esse problema, evitar que a coisa se agrave. Ele tem apenas que assistir à deterioração da sua própria imagem. Que pena que todo mundo, para que isso aconteça, vai ter que gastar mais dinheiro para comprar os mesmos itens enquanto for possível ainda comprá-los dentro do orçamento doméstico. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.